que você tá? Você tá bem? Espero que você esteja bem. Muito obrigada por já estar aqui conosco nesse início de mais um episódio de podcast. Muito obrigada a você que já é inscrito no nosso canal, não é mesmo? Eu tenho certeza que sim. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva no nosso canal. Ativa o sininho das notificações. Eu sei que você já está cansado de ouvir isso, mas é tão importante porque você só vai ter conteúdo bom. Te garanto, pode apostar que você só vai ter conteúdo bom aqui conosco, tá? Histórias de empreendedorismo, muita inspiração, muitos insights, muito conhecimento a ser agregado, tá bom? Então, muito obrigada se você já é inscrito aos mais de 140 mil inscritos do nosso canal. Se você tem interesse de participar do nosso podcast ou até mesmo de uma reportagem do mundo empresarial, né? Que você também consegue nos assistir, não só aqui no nosso canal do YouTube, mas também na Rede TV para todo o Brasil, na VTV SBT também. Você consegue assistir o nosso programa, é só mandar um recado para nossa produção. Tá aparecendo aqui na tela para você, certo? E venha contar um pouquinho da sua trajetória. Vai ser um prazer imenso te receber aqui também. E olha só que legal. Hoje a gente vai conhecer a história de uma empresa que nasceu do movimento constante do mundo dos negócios, com a intenção de atender um mercado exigente. Em transformação acelerada, a Avenza Tecnologia é uma parceira estratégica. Hoje aqui comigo, Diogo Moraes e Cleomedes Marangoni. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada pela presença de vocês. Muito obrigado, Laís. Muito obrigado ao povo que está em casa. Vamos lá, um bate-papo em alto nível. Com certeza. Vamos entender como vocês fundaram a Avenza, enfim, né? Como vocês trabalharam juntos, como vocês se conheceram. Mas antes eu quero entender um pouco mais como vocês chegaram, assim, nessa área específica, né? Da tecnologia da informação, essa área toda de TI, enfim, é muito legal. É uma coisa que está em constante evolução, né? Hoje todas as empresas precisam muito de tecnologia, independentemente do segmento que elas atuem. Então, é um assunto que vai render bastante, eu acredito. Vou começar, obviamente, por ele, né? Claro. Se você não se importar, Diogo, até pela experiência de vida. Eu começaria por ele. Não é? Vou falar com o Cleo aqui, com todo respeito. Conta um pouquinho, assim, da sua infância, Cleo. Como que foi a sua trajetória, de forma resumida? Como que você se encontrou nessa área da tecnologia? Eu sempre tive uma infância muito tranquila. Morei aqui em São Paulo, sou paulista. E eu entrei para a minha jornada de trabalho sempre naquela fase lá de trás. A gente com 14 anos já começava a trabalhar. Então, fui office boy, fui escriturário em bancos, até que apareceu uma oportunidade de eu trabalhar em empresa de tecnologia da época, né? Então, eu entrei na área comercial das empresas de tecnologia e não saí mais. Então, até hoje, eu sempre me ocupo dos negócios de tecnologia das empresas. Você se apaixonou pela área da tecnologia, pelo visto. É uma área desafiadora, né? A gente tem constante estudo do que está acontecendo, porque as mudanças são muito rápidas, hoje em dia principalmente, né? Na minha evolução na tecnologia, eu passei por todas as fases dela e a mudança foi muito radical agora no final do século XX, começo do século XXI, né? As mudanças se tornaram muito mais rápidas, muito mais efetivas. Então, isso demanda da gente muito mais estudo, né? Para você poder acompanhar o que está acontecendo. Então, são fatores que me levaram a falar que tecnologia é a minha profissão. Querendo ou não, assim, para quem gosta, né, de não trabalhar com aquela mesmice, de todo dia a mesma coisa, eu acho que tecnologia é a melhor das opções, né? Porque é impressionante como as coisas mudam de um dia para o outro. Eu costumo até brincar aqui em alguns episódios, né, dependendo da empresa que a gente entrevista, que enquanto a gente está aqui conversando, né, tem muitos cientistas, especialistas, técnicos buscando soluções para alguns problemas, para resolução de algumas necessidades, né? Cada vez mais. Cada vez mais, né? E isso a gente fala no cenário mundial, né? Então, né, enquanto a gente está dormindo, o pessoal lá do outro lado do mundo está trabalhando em tecnologia. E ainda mais, né, os japoneses que são referência nisso. Então, imagina só. E hoje em dia, você vê, a tecnologia está em todos os campos, né? Você tem as máquinas agrícolas, você tem os carros. Cada vez mais, hoje você dirige um trator com joystick. Você não tem mais volante num trator. Então, as informações que o trator gera são incríveis. Então, você tem tecnologia em tudo quanto é lugar, né? Então, isso é que
traz essa vontade de cada vez mais aprender, porque você não tem campo, estou em um campo único de tecnologia, né? É totalmente aberto. Expande para todos os lados, é verdade. É um mercado bem pulverizado. E a sua história, Diogo? Conta um pouquinho como que foi a sua infância, como que você chegou a essa decisão também de trilhar esse caminho da tecnologia. Sim. Bom, meus pais, o meu pai, ele nasceu aqui em Campinas, a minha mãe, ela é nordestina, né? Eu nasci aqui em São Paulo, então também sou paulista. E, na verdade, desde pequeno, eu sempre gostei muito de computador, apesar de eu não ter condições de ter um naquela época, né? Antes de empreender, não tenho. Na minha família, tinha muito poucos empreendedores, entendeu? E eu morei por muitos anos, né? A minha infância eu passei ali na periferia do Capão Redondo. Então, foi ali que começa ali a minha história. Mas eu sempre gostava, sempre quando eu tinha possibilidade de mexer no computador, eu gostava muito de mexer no computador, muito. Inclusive até na escola, as minhas melhores notas era quando tinha ali aula de informática, né? É onde eu conseguia performar melhor ali. As outras matérias a gente ia levando ali aos poucos, né? E aí, então, em 2001, eu acabei fazendo um curso de informática, onde por 2 anos eu acabei ali sendo aluno e num dado momento, em determinada oportunidade ali do que aconteceu, nós tivemos ali um aluno que estava ali do meu lado, na verdade, ele estava com dúvidas ali sobre como pegar e fazer um processo lá de digitação, porque naquele tempo, eu sou do tempo da época da datilografia, né? Mas ele estava com dúvida ali sobre como digitar ali, como usar ali o programinha para poder digitar. E eu já sabia, porque eu era aluno de lá, e expliquei para ele ali como funcionava esse processo, né? Como a gente podia estar usando o programa ali. Nesse momento, um professor que estava na sala, que estava ocupado com uma outra atividade, ele escutou a minha explicação, e aí, quando terminou a aula, ele falou: Diogo, vem cá. Nossa, eu gostei ali da sua explicação, o jeito que você explicou e tal, o jeito que você lidou ali. Eu tô precisando aqui de um trainee para pegar, me acompanhar aqui nas aulas e tal. Você top e tal. Para mim, perfeito, porque seria ali meu primeiro trabalho, né? Num momento em que... aquele tempo, né? Muita gente acabava trabalhando um pouco mais cedo mesmo, naquele tempo era um pouco mais permitido. E aí, a partir dali, eu acabei virando trainee dessa escola. Era uma escola profissionalizante, né? De cursos profissionalizantes de informática e inglês. E depois, então, com 13 anos eu era trainee, com 14 anos eu me tornei professor. Eu tinha uma turma de 25 alunos, né? E aí eu fiquei aí dos 14 anos até os 18 anos... dando cursos de informática, nível básico, intermediário e avançado. Formei professores lá e fiquei ali até os 18 anos. Depois dali, eu saí dessa empresa e aí eu fui trabalhar numa empresa de TI, onde acabou, então, me colocando numa multinacional, numa empresa de seguro de transporte de valores, né? E a partir dali, aí começa a minha história, o mundo, o meu conhecimento em cima da área de TI, né? Dentro desse ponto aqui. Que coisa, gente. Professor aos 14 anos. Muito legal. É claro, a gente tá falando de uma outra geração, de uma outra época. Hoje isso não é permitido, né? Mas, enfim, é muito interessante, assim, você já ter iniciado com essa oportunidade. Você trabalhou muito a sua didática, eu acredito, com esses alunos, né? Ah, sim. Era um desafio, porque ser professor... não é fácil, porque você precisa entender como funciona o cérebro de cada pessoa que está te escutando. Então, você tem que construir uma narrativa, tem que construir não é construir informação. Você tem o dado, a informação, mas você tem que construir uma narrativa em cima desse dado para que entre de forma fácil e tranquila na mente de quem está escutando,
Então, ali já começava o meu desafio e até eu, como muito novo, eu me exigia uma maturidade ao qual eu estava me formando para poder pegar e estar exercendo essa função. Então, para mim, realmente foi um desafio bem grande, mas que com o tempo você vai pegando e vai aprendendo. Não, e com certeza esse seu início profissional te preparou muito para essa função que hoje você desempenha, né? Assim, dentro da empresa, querendo ou não, a maneira como você se comunica, né? Eu acho que é muito assertiva diante da sua bagagem, entendeu? Sim. Então, vamos dizer assim, o conhecimento técnico que vocês têm é muito amplo. Sim. Né? Os termos técnicos, né? A maneira... a gente costuma até comentar que existe uma linguagem muito específica dentro da tecnologia da informação. Né? Que entre vocês, que são técnicos, que trabalham com isso, vocês se entendem. Mas na hora de explicar alguma coisa que foge, né, desse segmento para outra pessoa que não tem nada a ver com a área, que é leiga no assunto, é aí que o bicho pega, né? Porque como que você consegue transformar essa informação em algo que seja acessível, né, para alguém que não tem conhecimento técnico? Exatamente, até porque para você conseguir trazer um projeto, construir uma necessidade ou atender um projeto dentro de um cliente, ali você precisa entender com quem você está conversando. Porque às vezes acontece de você conversar com alguém, com um CEO, com um diretor, com um gerente, que às vezes ele tem uma habilidade de gestão, ele tem uma skill de gestão, mas ele não tem uma skill tão técnica. Então você tem que sentir com quem ali você está conversando, até que ponto você consegue aprofundar tecnicamente ou não. É uma leitura que você tem que fazer durante a conversa, igual uma conversa que a gente pode estar tendo por aqui, entendeu? E quem está escutando também em casa. Muito interessante, tá vendo? Como o início da trajetória das pessoas é tão importante a gente conhecer, porque ninguém chega assim, né? Hoje eu sou dono de uma empresa, hoje eu tenho a minha empresa. Ninguém chega nesse resultado assim, à toa, do nada, né? Existe uma construção. E é uma coisa que a gente vem, assim, observando que nessa geração que nós estamos agora, geração Z e tudo mais, existe essa dificuldade de percepção. Querem tudo muito pra agora, né? Comecei a trabalhar com 17, 18 anos e já quero ser dono da empresa com 20, 21. Não funciona assim, né? Sim. Já quero ser promovido, eu tô 2 meses na empresa. Como assim eu não fui promovido ainda? Não existe isso, né? A vida real é diferente, né? Isso. E assim, até inclusive antes de abrir a Avenza Tecnologia em 2015, nessa multinacional em que eu entrei, que eu trabalhei ali e tal, eu sequer sonhava um dia ter a minha empresa. Eu não tinha essa cabeça. Na verdade, ali eu acabei desenvolvendo a minha skill técnica muito aprofundada, né? Para ter um conhecimento e enxergar aquilo que eu via no mercado que poderia ser feito de uma forma diferente. Então, existem habilidades que você vai adquirindo com tempo e experiência que não vem da noite para o dia, né? E isso é muito diferente de como, às vezes, os mais jovens acabam enxergando o que é o mundo corporativo. O mercado, ele gira numa dinâmica talvez um pouco diferente do que as pessoas, às vezes, gostariam. Tá? Principalmente o mundo corporativo, quando a gente vai lidar ali com empresas. Porque essas tendências ou esses hypes de mercado, até uma empresa aderir a esse hype, ela tem que ser extremamente calculista, porque não tem margem para erro. O mercado é como se fosse uma pista de Fórmula 1. Né? Se você pegar e perder 1 segundo, você pode ficar na frente, você pode ficar atrás, pode perder o time e perder uma corrida, ou até mesmo perder um campeonato. Uma manobra errada já era, né? Exatamente. Então, até antes de abrir a Avenza Tecnologia, foi graças a essas oportunidades que vêm me surgindo, né? A gente também constrói, né, essas oportunidades, que a gente acabou construindo e criando essa visão, o que se tornaria mais para frente ali a sementinha, né, do que seria ali para poder pegar e tá criando aí a Avenza Tecnologia. Mas uma coisa interessante que assim, eu acho que é um ponto em comum com todos os empreendedores, independentemente do segmento de cada um, eu acho que uma empresa nova sempre surge, mesmo que seja do mesmo segmento, diante de uma necessidade, de uma visão que alguém tá ali dentro da empresa, né? Você que já passou por outras corporações, ganhou a sua experiência,
teve outras oportunidades, né? Assim, pessoas abriram oportunidades para você, você construiu oportunidades também. Mas o que acontece é que você tá ali dentro e você vê alguns processos, porque cada empresa tem os seus processos, seus protocolos, né? E aí você observa aquilo e você fala, poxa, mas isso aqui podia ser diferente. Sim. Mas isso aqui tá tão engessado, a gente pode melhorar. Só que você, como colaborador, você tem até a página 1 ali para você. Depois disso, já não depende de você. Sim. Você, às vezes, tem uma liberdade e, às vezes, nem tanto. De mudar os processos, de aperfeiçoar os processos, ou de trazer tecnologia para os processos. Sim. Né? Então, tudo isso acaba trazendo... que eu acho que uma das coisas que os empreendedores têm em comum é isso. É de você estar numa empresa, ganhando experiência, construindo sua bagagem, seu know-how. E aí, de repente, você começa a se deparar com situações que você faria diferente. Ah, não, mas eu faria diferente aqui. né? Você e que quer você na evoluir empresa... Exato. E o degrau de cima não deixa você evoluir. Porque existe, sim, toda uma hierarquia de cargos. Existe, às vezes, impossibilidades financeiras também de se crescer ou de trazer novas tecnologias. Tudo depende do cenário de cada empresa, né? Mas eu acho que são nesses momentos que você se depara e fala assim, poxa, eu acho que eu, né, com a bagagem que eu tenho, com a experiência que eu tenho, com o conhecimento que eu já adquiri... Eu acho que eu vou arriscar, eu acho que eu posso me dar bem aqui. É um sentimento que você tem, que você fala, poxa, aqui eu acho que eu consigo me destacar e eu consigo trazer um diferencial para o mercado. Eu acredito que seja isso que une todos os empreendedores. É esse bichinho que tá lá dentro, que você nem sabe o que é, meio que instinto. Eu não sei explicar. Porque, para ser sincero, empreender, ainda mais no Brasil, é muito difícil. É muito, muito complicado, porque haver empreendedora, assim, é que nem vendedor, né? No meu caso, eu não nasci vendedor, mas dentro da minha empresa, eu precisei, ao longo do processo, me tornar um, para poder pegar e estar fornecendo, apresentando à minha empresa as soluções que nós tínhamos, quando ainda não tinha nenhum funcionário, quando eu não tinha ninguém ainda ao meu lado ali para poder pegar e estar me apoiando. Então, eu precisei me tornar ali um vendedor. A mesma coisa acontece quando você decide abrir uma empresa. Não é fácil também. Existe um planejamento, nada é da noite para o dia. Como eu já disse antes, não existe esse imediatismo, tá? Exige ali muita resistência, resiliência, consistência, até ali conseguir pegar e fazer aqui esse processo. A história, esse é o lado da história que às vezes muita gente não conta, né? Porque na própria Avenza Tecnologia, os primeiros 2 anos foram 2 anos de desafios, foram 2 anos que a gente ficou só garimpando ali soluções, reformulando soluções, e era um momento que eu não tinha nenhum cliente. Eu fiquei 2 anos ali sem nenhum cliente, só confeccionando produtos dentro do mercado antes de sair oferecendo. Então, é complicado, é difícil, mas com o tempo, quando você sabe o que você está entregando no mercado, e quando você confia naquilo que você está entregando no mercado, o resultado ele começa a vir, tá? Mas, como eu disse antes, nada de imediatismo. É algo que vai vindo com o tempo. Você vai consolidando, vai fazendo testes, vai reprogramando, vai reconfigurando, reajustando para conseguir pegar e estar seguindo aqui no mercado. É a mesma coisa que a construção de uma casa, de um edifício. Não tem como você pular etapas construtivas, né? Sempre Construir tem que o teto ter... primeiro não pra tem depois como, construir a não tem base. como você fazer a laje antes da estrutura, meu amigo. Isso é impossível, não é mesmo? Não, é sério. É interessante a gente falar sobre isso, porque empreender tem os seus desafios, sim. Ainda mais no Brasil, que a gente tá, né? Cada hora acontece uma coisa, a carga tributária é alta... Né? Enfim, e é um conhecimento que você tem que buscar para você adquirir, porque não é algo que entrega assim de mão beijada. Você tem que se interessar pelo assunto, você tem que ir atrás, às vezes contar com outros profissionais especializados naquilo para te ajudar. Exatamente. Porque é desafiador. Muitas vezes você, por exemplo, contando a sua experiência, que você ficou aí 2 anos bolando projetos e encontrando a estrutura ideal antes de você sair oferecendo no mercado. Né? Esse processo ninguém vê. Não. Né? Parece que já... Não, você acordou com esse insight e já estava pronto. Não. Às vezes você continuou trabalhando em outra empresa porque você tinha suas despesas ali, trabalhava de madrugada, trabalhava de final de semana, fazia as 24 horas se tornar 48 para conseguir hoje
né, ter a sua empresa e fazer com que ela seja reconhecida no mercado. Exatamente. Não é? Inclusive, enquanto eu trabalhava numa determinada empresa, e eu olhava para muitas coisas, eu falava assim, poxa, eu queria fazer isso, mas a empresa tá me engessando, né? E ocorreu naquele momento, por vários motivos, por vários pontos que ocorreram numa determinada situação, que eu enxerguei assim, poxa, se eu tivesse na minha empresa, eu teria feito de outra forma e nós não estaríamos aqui com esse problema. Só que o estopim para mim mesmo foi até por conta de situações internas que a empresa acabou fazendo comigo ali, que aí me motivou a falar assim, não quero mais ficar refém dessa situação. E se eu tenho uma boa ideia, eu tenho um bom planejamento, eu tenho uma estratégia a seguir, eu vou confiar então nesse plano e eu vou seguir então esse trajeto. Foi desse ponto então que eu decidi fazer a virada de chave e seguir então com esse planejamento. Porque eu enxergava uma deficiência no mercado que para mim, eu sofria demais. Quando eu estava em outras empresas, que eu tentava solucionar esses problemas e não conseguia, né? Inclusive, foi daí que surgiu a Venza Tecnologia. Porque o que acontece é o seguinte, tá? Todas as empresas que a gente... Não só no Brasil, mas no mundo inteiro, tá? Quando você abre o seu negócio ou quando você já tem uma empresa já consolidada que seja, você tem ali a necessidade de buscar diversos recursos para os seus departamentos para que ele venha a funcionar. Na área de TI é a mesma coisa. Então você tem ali você precisa de servidores, você precisa de programação, você precisa de estrutura, segurança, telefonia e por aí vai. Só que aí quando você vai no mercado, aí você tem que recorrer a diversas empresas, porque acredita que ali é uma tag de especialidade pelo fato que essa empresa só faz isso. Então, pô, a gente sabe, os caras sabem fazer, os caras sabem resolver, porque eles só mexem com telefonia, eles só mexem com servidores, eles só mexem com programação, eles só mexem com estrutura. Então, acredita-se ali que ali tem uma tag de especialidade, porque eles só fazem isso. Só que quando você traz todos esses times para dentro da sua empresa, aí você começa a ter a dor de cabeça, que é essa falta de integração e comunicação entre esses cenários. Porque na hora de resolver um problema, você não sabe para quem você vai colocar ou da onde está vindo, da onde está surgindo. E fora que você sente ali muita gente acabando ali sabonetando, né? Que o pessoal fala, colocando ali o problema para um. Não, o problema disso aí tá acontecendo isso é por causa daquele recurso ali, que é por outra empresa. Aí você vai na outra empresa, não, mas isso só aconteceu por causa daquele negócio ali. Aí tem que ir para outra empresa e por aí vai. Então, existia uma lacuna em aberto no mercado, que seria ali ter um parceiro único, estratégico, com atendimento consultivo, que conseguisse atender todas as necessidades em um ponto único de contato. Foi aí, então, que surgiu a Venza Tecnologia, para justamente atender essa lacuna e sanar essa dor que as empresas possuem por falta de integração, falta... né, de alinhamento ali, porque através da Venza Tecnologia, todo recurso e pilar que ele precisa de serviço e solução, ele não precisa mais ir no mercado. Ele consegue diretamente com a Venza. Eu vou dar um exemplo aqui, até para dar uma quebrada aqui nesse gelo. Imagina que hoje né, à noite aqui, a gente vai pegar ali e vamos comer uma pizza, né? Então, você vai lá no mercado e pega ali o carrinho, vamos lá. Aí no corredor você encontra os condimentos, né? Você encontra ali a massa, no outro corredor você encontra o molho, no outro corredor você encontra o catupiry, né? É até um pecado, pizza, ou no caso, ketchup na pizza, que não pode. Mas também. Então, assim... Sou desse time. Polêmica. É igual a polêmica do biscoito ou bolacha. Né? Mas eu sou do time que não se coloca ketchup em pizza. Pois é. Deixa nos comentários. Nós somos italiano. Fala pro pessoal deixar nos comentários aí. Não. Sem discussão. Até peço desculpas, mas eu coloco ketchup e maionese. Maionese na pizza do dia seguinte é uma maravilha. E o Médis, você que é descendente italiano, fale alguma coisa. Jamais. Tamo junto.
Obrigada. Jamais ketchup na pizza. Jamais ketchup. Os italianos ficam malucos. E só uma observação, que agora eu sei que você foi dar um exemplo, né? Eu já vi vários vídeos na internet, o pessoal quebrando os espaguetes, assim, na hora de cozinhar, do lado da nona. Sabe? Bene, onde você viu fazer isso? Na Copa de Mundo de Clubes da FIFA, a torcida do Fluminense, para provocar os torcedores do Inter de Milão, pegou uma pizza e jogou um ketchup em cima pra poder provocar a galera lá. Pra você ver que o pessoal não gosta. Os italianos caem na provocação. A gente Eles cai. não gostam. A gente cai. Eles não gostam. Eles não gostam. Mas enfim, o exemplo foi bom. Foi dar uma descontraída. Sim, Recapitulando. Mas enfim. Então, assim, para cada corredor que você vai ali percorrer, você acaba encontrando um ingrediente que você tem para poder fazer ali o seu produto, a sua pizza ali. A ideia da Avenza Tecnologia é dispor de todos esses produtos na mesma prateleira, evitando assim que ele fique pulando de corredor em corredor e às vezes até mesmo de mercado em mercado. Então, essa é a ideia da Avenza. E o que traz ali o nosso diferencial em cima disso é porque uma vez que nós dispomos de todos esses produtos e serviços na mesma prateleira, nós entregamos para o cliente final uma experiência de ecossistema, que é algo que, para empresas de TI, é quase inexistente no mercado. Porque muitas empresas de TI atendem uma única vertical, ou um único segmento, ou um único produto dentro do mercado. E aí a diferença da Avenza é isso aí. A gente utiliza da nossa estrutura, porque hoje nós dispomos de mais de 1.500 profissionais de TI no mercado, né, em toda a América Latina. Nós dispomos da nossa estrutura para entregar todos esses serviços com a mesma especialidade que uma empresa única de TI estaria entregando. E aí, para o cliente final, vale muito a pena. Porque aí ele consegue contratar com a gente a parte de telefonia, estrutura, atendimento Service Desk, monitoramento, diversos serviços. Ele vai ter um ponto único de contato, um único lugar para poder pegar ali, tá passando ali seus projetos ou cobrando, se necessário, em cima disso, né? Então, muito legal. Eu adorei o exemplo que o Diogo deu do supermercado, assim, né? De encontrar tudo na mesma prateleira e não necessariamente ficar, às vezes, pulando de mercado em mercado, porque isso é uma dor, né, de consumidores, assim, que às vezes vão procurar alguma necessidade e tem que ficar realmente. Isso é um exemplo muito prático, né, que você trouxe, que faz todo sentido. Eu imagino que para um cliente que tem essa necessidade de um atendimento personalizado e ainda tem essa necessidade de todos esses produtos dentro da tecnologia da informação que vocês atendem, encontrar tudo isso com essa assessoria numa única empresa, seja realmente, nossa, um alívio muito grande. E a gente consegue ser flexível a ponto de se moldar para cada negócio, para cada vertical de negócio que o cliente atue. Então, ele pode ser uma instituição financeira, ele pode ser uma montadora, tá? Inclusive, é o que nós temos aqui dentro dos nossos cases. Nós temos montadoras, empresas investidoras que vêm da Europa, empresas de calçados, enfim, são diversas, empresas atacadistas, são diversas empresas em que, para cada empresa, a gente consegue moldar as nossas equipes e o atendimento com aquilo que necessariamente o cliente ele precisa dentro do seu segmento, né? Porque hoje vocês atendem todos os segmentos, né? Acredito eu. Sim. E vocês ainda conseguem atender pequenos, médios e grandes empresários, né? Pequenas, médias e grandes certeza. empresas. Sim. Então, cada uma tem uma necessidade. Sim. Quando a gente fala de grandes, né, de grandes empresas, às vezes a gente tem até uma intranet, né? Tem que ter um processo muito internalizado, né? Sigilo das informações e tudo isso, né? Então, a gente está falando de produtos muito específicos, né? De segurança, de criptografia, de tudo isso que eu acredito que vocês têm um know-how muito grande para entregar, né? E hoje, como você falou, são muitas tecnologias dentro da empresa, né? E a equipe de TI acaba se tornando uma pequena empresa dentro da empresa. Então, às vezes, gerir tudo isso daí é um problema também, porque a empresa é atacadista, ela não mexe com TI. O dono da empresa, a cabeça dele está voltada para o mercado atacadista. Aí ele tem que se preocupar com uma empresa de TI dentro da empresa dele e o cara lá pedindo um monte de coisa para ele, né? Então, eu preciso comprar banco de dados, eu preciso renovar a assinatura, eu preciso revalidar minhas licenças.
E aí, vem lá 5, 6 propostas. Então, ele tem uma série de afazeres ali que foge do negócio. Então, a terceirização da TI deixa o dono voltar a cabeça dele para o negócio. Para o que realmente Para o ele que precisa. realmente ele precisa. E vamos desmistificar aqui, eu acho até interessante, já que a gente falou do lance da pizza, que você deu exemplo, que tem muitos empreendedores que têm uma certa resistência ainda à tecnologia, a gente sabe disso, né? Por mais que a tecnologia tenha chegado, né, com 2 pés no peito, principalmente com a inteligência artificial aí, eu acho que quem não se atualiza, realmente vai ficando para trás. E às vezes não dá tempo de recuperar muita coisa, né? Então tem esse problema. Mas é bom a gente desmistificar, porque às vezes o pessoal fala, você precisa de uma empresa especializada em tecnologia da informação. Não preciso não, porque às vezes as pessoas pensam que o cara do TI é só o cara que vai consertar a impressora, que deu um problema. Moço do computador. É o moço do computador, é o cara que vai instalar o software lá, entendeu? Do Word, sabe assim? Do Excel. Não que não seja também, não é isso. Mas é muito mais do que isso, né? É muito mais... o buraco é mais embaixo, né? Vamos se dizer assim. Existem tantas áreas dentro da TI que muitas empresas, empresários... Quando vão contratar um serviço, um recurso ou uma empresa de TI que vem atender alguns desses pilares, eles nem têm esse conhecimento. E às vezes não tem esse conhecimento porque às vezes também não é papel dele, entendeu? Até eu falando hoje aqui como CEO, como empresário e como CEO aqui da Venza, é ruim quando você tem que pegar e se preocupar com certas coisas dentro da sua própria empresa, no qual você tem essa preocupação porque não tem conhecimento e quem está ali hoje, que deveria estar atendendo essa demanda, também não tem o conhecimento para poder pegar e estar seguindo. Então você sente isso voltando para você mesmo. Por exemplo, vamos supor que eu tenho ali o meu departamento financeiro e aí eu tivesse alguma dificuldade no meu departamento financeiro. Eu não sei fazer cálculo de imposto, fazer cálculo de alíquota tributária para poder... Logicamente que eu, como CEO da minha empresa, eu sei aquilo o suficiente para poder pegar e a gente tocar novos negócios, novos projetos, fazer desenho, mapear soluções em cima disso e onde a gente vai entregar. Mas de forma aprofundada e técnica, é somente alguém que seja da área e que a gente consiga compor isso. Só que dentro da TI são muitas áreas. São muitas. Você tem segurança, você tem banco de dados, você tem programação, você tem atendimento, você tem IoT, você tem outsourcing, você tem backlog, você tem compras. Isso até é um ponto-chave, na verdade, que eu enxergo. Tem muitas empresas que compram tecnologia como se fosse insumo. Eu vejo empresas comprando tecnologia como se estivesse comprando um presunto. Porque ele trabalha no ramo atacadista, varejista. Aí outras empresas ali, e que é o departamento de compras que faz compras de TI, porque a TI não tem um departamento de compras próprio, que já tem know-how para poder pegar e fazer ali essa busca no mercado e saber também escutar. Imagina só, Laísa, que você fosse uma compradora e eu tô te vendendo uma solução, só que você não tem conhecimento de TI. Como você vai saber que eu não tô te enrolando em cima disso? Entendeu? Então, isso acaba acontecendo em muitas empresas, né? E aí, uma vez que a gente acaba trazendo esse conforto ali para as empresas, para o gestor de TI, ou para o diretor, ou para o CEO, para o presidente ali, em que a TI dele está sendo assumida por alguém que já tem expertise em todas essas áreas, isso facilita demais. Então, tem muita gente, até, assim, eu vou te falar que são muitos mesmo, tá? Que contrata a Venza e não quer nem saber de dashboard. Porque se não tá chegando a reclamação para ele lá, é porque tá tudo funcionando. É porque tá em boas mãos, entendeu? Então, é esse conforto que a gente acaba trazendo para as empresas. Porque o resultado que a gente entrega é justamente essa experiência de ecossistema, o que facilita demais a integração dentro de todas as áreas que ele teria dentro de uma TI. Você falou tantos termos técnicos aqui que eu já ouvi falar em alguns, mas eu não faço ideia do que seja no dia a dia mesmo do negócio da empresa. É sério, gente. O né? Technication
X que você sou- comentou. Eu sou da área de comunicação, então, óbvio, que a gente é o que você falou. Você, né, por ser o CEO da empresa, você tem um conhecimento básico ali, porque é necessário, de administração, de contabilidade, jurídico, tudo, mas assim, a especialidade mesmo do negócio, você deixa para quem realmente entende do negócio, para quem, né, estuda, para quem tá ali te dando essa força, né? Só que assim, já deve ter com certeza, né, chegado para vocês, se não chegou ontem, com certeza vai chegar amanhã, um cliente ou outro que tenha uma ideia de necessidade, né, assim? Por exemplo, o Diogo, tudo bem? Olha, eu tô precisando de um auxílio aqui, porque assim, a gente tá precisando fazer isso, isso e isso na minha empresa, eu quero trazer essa tecnologia para cá, tal. E aí, quando você pega para estudar a empresa, para ver o que ela oferece, quais são os processos que ela tem, você consegue oferecer outras soluções que talvez ela nem imaginava que ela precisava. Às vezes ela nem sabe o que ela precisa também. Às vezes ela tá buscando uma solução para tentar resolver um problema que, na verdade, seria de uma outra forma para poder estar resolvendo esse problema, né? Quando a gente fala de solução, o que te vem à mente? É para resolver um problema. Você tem um problema, então você precisa de uma solução. Só que às vezes acontece, assim, não vou falar que são raras, tá? Mas até acontece com uma certa frequência, de muitas empresas direcionarem o seu investimento para poder resolver ali um problema com uma solução, onde aquela solução não é a adequada para poder estar seguindo, né? Então, vai de nós que somos especialistas ler e interpretar a necessidade do cliente e numa camada que às vezes o próprio cliente não está enxergando para poder ofertar para ele ali o que realmente ele está precisando para poder resolver aquele problema ali, né? Eu acho que isso é um básico do mercado em que toda empresa precisa ler a necessidade do seu cliente. Então, você escuta aquilo que o cliente está te passando, mas enxerga aquilo que o cliente, de repente, não está enxergando, para poder entregar o que há de melhor para ele. Fica mais fácil para vocês, eu acho que estão, né, fora do dia a dia da empresa, consequentemente, mas ao mesmo tempo pela experiência que vocês têm, né, de atendimento, uma solução que vocês conseguiram encontrar para um cliente de um determinado segmento consegue encaixar para outro aqui também de outro na necessidade dele. Então é muito legal esse contexto todo que vocês apresentam, né, completo. Porque acaba sendo literalmente uma consultoria, praticamente, né? Vocês primeiro oferecem uma consultoria, para depois dessa consultoria vocês encontrarem uma solução para a necessidade dele. Que às vezes ele nem sabia que ele tinha, né? Tem esse detalhe. Nossa vantagem é que nós temos acesso a vários projetos diferentes. E isso depois acaba se complementando, porque a necessidade de um que você já viveu, o outro vai apresentar. E como o Diogo falou, às vezes ele está vendo só uma parte daquele problema. E a gente já viu o problema como um todo. Então, a gente consegue entregar para ele uma solução definitiva, praticamente. Isso é fantástico. A base de conhecimento é a base de qualquer negócio da empresa. Porque você usa como experiência para poder saber por qual caminho você deve estar percorrendo e, assim, ter a análise certa para o cenário certo em que você vai estar entregando ali para o cliente final. Esse é o diferencial. Isso eu acho que faz toda a diferença. Querendo ou não, vocês já estão mais preparados, né? Assim, com esse know-how que vocês têm de atendimento, diante das experiências que vocês já tiveram. Mas, já que a gente está falando de soluções, fiquem à vontade para tomar um cafezinho de vocês aqui, para não esfriar. Que a gente já, né? Já que nós estamos falando de solução, a Print também é a solução para sua empresa, sabe por quê? Porque eles são referência nacional em soluções gráficas personalizadas, gente. Então, se a sua empresa precisa de cartões de visita, embalagens, adesivos, qualquer material promocional, como rótulos, canecas, enfim, a Print é mais que especialista em entregar tudo isso com qualidade, agilidade e preços competitivos, tá? Tudo com tecnologia de ponta, atendimento personalizado, pensado para quem vive esse dia a dia dos negócios, essa correria que todo mundo está enfrentando aí no dia a dia, tá? Então, você que é empreendedor, acesse print.com.br e descubra como você pode levar a identidade visual da sua empresa para outro nível com todas as soluções que a Print consegue te oferecer. Obrigada, Print, pelo apoio aqui do nosso podcast Mundo Empresarial. Enfim, e já que a gente está falando sobre esse atendimento personalizado, né, essa assessoria que vocês conseguem oferecer, essa consultoria, um cliente chega para vocês, assim,
com alguma necessidade que ele acha que ele tem, né? Vamos apresentar dessa forma. E às vezes meio calejado também. Calejado de uma outra empresa de tecnologia que não deu a assistência que ele esperava, né? Um colaborador que deixou a desejar em alguma área específica que ele precisava muito, de forma pontual, e ele não teve essa assistência. Como que funciona o início desse projeto com vocês? Como que vocês lidam com um cliente assim de primeiro momento? Um ponto importante que acontece com muitas empresas é quando eles fazem o comparativo entre preço e valor. Né? Porque preço é uma coisa e valor é outra. Né? E muitas das dores, quando uma empresa ela vem machucada para dentro da venda da tecnologia, a maioria das vezes, não são todas, mas acontece quase sempre, foram empresas que foram para o mercado expostas e acabaram buscando preço na hora de atender uma solução. É porque, assim, existem muitos erros, e até, inclusive, um ponto que foi dito há um tempo aqui atrás, essas empresas que hoje não têm tecnologia como pauta do seu negócio, não é ela irá sofrer, ela já está sofrendo. Quer ver um exemplo? Olha a pandemia. O que aconteceu na pandemia? Muitas empresas que não tinham tecnologia dentro do seu processo ou como pauta do seu negócio, fechou. Até as empresas que tinham tecnologia acabaram sofrendo, então imagina aquelas que não tinham, né? Então, assim, tem muitas empresas que vêm para dentro da venda da tecnologia que quando vai passar o cenário, a gente já sente ali que ela fez uma escolha errada no início da aquisição, no início do processo. Que aí acabou, às vezes, ou percorrendo ou escolhendo uma solução errada, ou ela acabou pautando o que ela tinha na mesa dela ali em cima de preço, não em cima de valor. Entendeu? Então, esse é o primeiro ponto. Eu acho que o primeiro ponto de resolução é esse. O segundo ponto é quem está passando o problema para a gente. Né? Então, aí, vamos supor que vem alguém trabalhar com a gente aqui, onde ele seja de uma determinada área, em que o problema que ele tem não aborda só a área dele, aborda diversas outras áreas, entendeu? Então tem que ter esse entendimento, tem que mapear, o cliente ele tem que mapear o problema dele para ele saber o que está acontecendo. Só que dentro da Venza, a gente faz isso por ele. A gente estuda o caso dele. Nós estudamos o cliente. Até, inclusive, tem clientes aqui que às vezes a gente vai conversar, que a gente fica 3 meses, 4 meses estudando sobre o cliente, porque às vezes o cliente está passando uma necessidade que às vezes não é só isso que ele quer ou não é exatamente isso que ele precisa. Entendeu? Sabe aquela coisa que às vezes a gente fala, olha, amigo que é amigo mesmo, ele não vai falar aquilo que você quer escutar, ele vai falar aquilo que você precisa. Esse é o papel da venda da tecnologia nas empresas hoje. Entendeu? Então, é nesse caminho que a gente acaba percorrendo com os nossos clientes. A relação que nós temos com os nossos clientes é uma relação de parceria, não é de empresa prestadora, nesse ponto, entendeu? Então, a gente acaba tendo uma relação muito próxima. A gente veste a camisa do cliente, segue o DNA do cliente, a gente respeita o segmento vertical que ele tem ali, e até por isso que a gente se molda para ele também, né? Então, é um processo que agrega valor para ambos os lados. Né? Então, acaba sendo um diferencial. Muito transparente. Sim. Né? O atendimento de vocês e a maneira como vocês encaram tudo isso. Isso eu acho que é o segredo, né? De uma grande empresa que está construindo aí, né? Valores sólidos, princípios, né? Porque, de fato, assim, a parte financeira, né? Assim, o retorno financeiro que uma empresa te dá... Sim. É apenas uma consequência. Sim. Né? A gente, na verdade, tem que ser assim. Porque para uma pessoa que abre uma empresa, independentemente do segmento, focando apenas no dinheiro que ela vai ganhar no final do mês, no lucro que ela vai ter, esquece. Em algum momento, aquilo não vai dar certo. Entendeu? Não. Porque empreender tem muitos desafios. Você lidar com clientes não é fácil em alguns momentos. Principalmente, acho que nessa área da tecnologia, né? As que é tudo... são muito... Que é tudo pra ontem, né? Assim, hoje, ainda mais hoje em dia,
né? Assim, dependendo da assistência que vocês oferecem, não é, Léo? A tecnologia é a base de qualquer empresa hoje. Nenhuma empresa sobrevive sem tecnologia, né? Não dá mais para fazer uma nota fiscal na máquina de escrever. Né? Porque hoje não existe mais máquina de escrever. Não Virou existe retrô, né? Hoje é só ambiente. É. Hoje só tá ali, né? Num lugar para decoração. Para decoração. E é capaz... Máquina de escrever. Você sabe o que é máquina de escrever? Digita no Google aí, máquina de escrever. O que é? Porque essa geração Muita nova gente é capaz de não- nem saber o que não que é sabe. máquina de escrever. Eu faço assim no telefone hoje, né? Tipo, você tem que ligar pra fulano. Eu já me sinto uma velha fazendo isso, porque hoje em dia é assim que eles fazem, né? O meu filho, Smartphone. ele tem 1 ano, ele já sabe pegar no telefone de brinquedo dele e falar alô. Então, Você tá vendo, gente? Hoje, ele vai com o dedinho assim no 1 celular, ano! assim, já certinho. Não, mas é uma geração diferente, não é não? Fala sério. E já que a gente tá falando de geração, Cleo, como que é pra você, acho que especificamente, que veio de uma outra época que não tinha nem internet, você comentou, né? Sim. Assim, como que é pra você se manter atualizado, esse boom de informações, hoje em dia com inteligência artificial pra tudo quanto é lado, enfim. Como eu te falei, é uma constante evolução e estudando, né? Então, toda tecnologia, quando ela surge, a gente tem que se aprofundar, entender, eu principalmente que estou na área comercial, o que aquilo lá pode ajudar os clientes, né? Então, de que forma essa tecnologia surgindo vai impactar no negócio do cliente? Como é que ele vai agir para isso? Então, a minha carreira e a minha vida passou pela, acho que, maior transformação que ocorreu no mundo, né? Porque a gente teve fax, que não existe mais, muita gente deve Saudades, saber o que inclusive. é isso. Eu adorava. Eu ficava que nem vendo aquele monte de papel chegando, assim. Eu gostava do barulho do Adorava. modem. Você tinha internet modem, discada que era, também. Era internet discada, né? Entrava na internet depois da meia-noite, que só pagava um pulso. Nossa, Então, Com discador. Saudosismo é impressora matricial. impressora matricial. nossa. Essa saudade. Essa da Ai, gente, eu sinto saudade dessa era meio analógica. É verdade. Não, é assim, Com todo respeito, né? eu tinha uns equipamentos que eu trabalhava, de mini computadores, que eles tinham um disco que chamava de pizza, que era no formato de uma pizza desse tamanho, de 1 mega de dados. Meu Deus. Ah, sim. Tinha um, Hoje é um HD. Não é 1 giga, é 1 mega. tinha um zip drive, Nossa. flop drive. Aí, Não, Eu sou do disquete, Nem- tá? nem Eu sou da época do disquete. Do VHS. O zip drive era o disquete de rico. Ah, chique. Era 200 mega, não era? Uma coisa assim. não, que 200 mega. O disquete, ele tinha 1.44 megabytes que ele suportava. Eu adorava ficar abrindo o disquete. Ficava assim, tec. Eu adorava. Eu ficava assim, ó, na escola. E hoje em Era muito bom. dia, para você ter uma ideia, a verdade é que os nossos celulares hoje conseguem facilmente substituir uma empresa inteira com diversos É computadores verdade. do passado, do que se tinha até alguns anos atrás, né? Engraçado, assim, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de tecnologia, mas eu sempre fui meio resistente a algumas coisas, assim. Não resistente no sentido de, não quero. Não sobre isso. Mas, por exemplo, eu achava que o pendrive já era uma evolução top, entendeu? Eu ficava felizaça de estar super antenada e colocar as minhas musiquinhas no pendrive pra colocar no carro e ouvir. Hoje é Spotify, entendeu? Hoje é um negócio, YouTube, nananã. Então hoje é tudo Bluetooth, é tudo conexão, é tudo cadastro, é tudo uma coisa ligada na outra. Eu sou suspeita, assim. A minha resistência na tecnologia, ela tá atrelada a um ponto. Eu acho que ela é muito importante, ajuda bastante, mas tem um problema que eu vejo que é onde talvez a gente esbarre na parte da preguiça que o ser humano tem hoje de pensar. A gente Também. falou sobre isso hoje. Porque o que acontece? Hoje, ainda mais com chat GPT, com inteligência artificial, isso e aquilo, as pessoas elas estão muito dependentes da tecnologia, né? Então, hoje você faz tudo pelo smartphone. Tudo pelo celular você faz. Banco, tudo. E-mail. Hoje é o seu telefone. O WhatsApp se tornou o telefone, na verdade. Hoje é muito difícil você ver alguém em ligação, né? Assim,
né, tendo a necessidade de falar pela por rede telefone. da telefonia, né? Pois é. Então, assim, e aí as pessoas estão esquecendo de decorar um número, esquecendo de decorar um e-mail, esquecendo de decorar uma senha, tá tudo dentro do celular. Todas as senhas são salvas no próprio aplicativo do aparelho. E aí as pessoas vão ficando cada vez mais, assim... se rende... Entrando, na verdade, numa zona de conforto. Isso. Né? Pronto, esse é o ponto. Entra na zona de conforto, mas esquece que, poxa, tá, e se roubarem meu celular? Eu tenho isso anotado aonde? Eu sei de cor? Eu pego no pé da minha mãe até hoje, que ela não decorou meu número. Uhum. Sabe assim? E querendo ou não, se acontecer alguma coisa e ela não tiver com o aparelho em mãos ali, ela vai ligar pra quem? Com quem ela vai conseguir falar? Sim. De alguma forma. Porque ela não sabe meu número de cor ou não sabe o número de alguém. É importante, sabe? O único número que as pessoas sabem, acho que é 190. Entendeu? E espero que seja, né? Espero que tenha isso em mãos. A leitura que eu faço assim, Laísa, é... A zona de conforto, ela é um veneno pro ser humano em si. Pra todo mundo. Entendeu? Isso. Por quê? Tem 2 pontos que eu consigo tá tratando aqui, tá? O primeiro ponto, que foi algo que até que a gente conversou um pouquinho antes, a tecnologia, ela não veio aqui para roubar o trabalho, o emprego de ninguém. Uhum. Ela vem aqui para poder pegar e facilitar o seu trabalho, para que você consiga produzir mais e, inclusive, ter mais tempo para outras coisas, tá? Aqui no estúdio, a gente chegou aqui, falou ali com a Alexa ali e tal, e ativa isso, e liga isso e tal. Então, ela não veio substituir alguém que vem apertar botões aqui para poder fazer funcionar. As coisas, elas foram automatizadas para poder facilitar o seu dia a dia. Só que se você pegar e entrar numa zona de conforto em cima disso... Aí é até algo que a gente estava falando antes. A habilidade cognitiva das pessoas, ela vai acabar se diminuindo cada vez mais se elas não se atentarem com isso, tá? Então, um ponto que a gente precisa falar é o seguinte: tecnologia nenhuma, nem mesmo inteligência artificial, ela vem aqui para poder pegar e, vamos destruir os empregos, vamos destruir o trabalho de todo mundo. Eu vejo hoje muita gente, em muitas áreas, inclusive, pedindo legislação e tal. Lógico que tem que ter tem que tomar um pouco de cuidado, porque é muito conteúdo, às vezes, gerado de forma desenfreada, que aí tem gente que usa para o bem, tem gente que usa para o mal. Tá? A mesma faca que você usa para poder cortar um pão, você pode usar para matar alguém, entendeu? Então, a mesma coisa acontece com a tecnologia. Não é nada diferente, entendeu? Então, tudo vai da forma como você usa a tecnologia. Mas a tecnologia, ela não veio para poder pegar e roubar o trabalho de ninguém ou deixar as pessoas desempregadas. Ela veio para facilitar o processo. Então, do lado do ser humano, o que ele não pode é entrar numa zona de conforto. Ele tem que ter o entendimento de que nós temos que ter a humildade de aprender que tudo aquilo que nós passamos 5 anos numa faculdade aprendendo a fazer, daqui a 5 anos ele pode não servir mais de nada. Porque pode sim surgir uma tecnologia que venha substituir isso e pronto, entendeu? Quer ver um exemplo? Veja o aplicativo de mensagens que nós temos aqui hoje. Eu vou falar aqui o WhatsApp, sim. Tá? Pega aqui, por exemplo, aqui o WhatsApp. Uma empresa com 50 pessoas conseguiu tirar um reinado que existia aí das operadoras, com pacote SMS, pacote MMS, que já estava existente há 60 anos, entendeu? Uma empresa com 50 pessoas. Por quê? Porque ali enxergou uma lacuna que precisava ser preenchida, entendeu? E hoje se oferece um serviço muito melhor. A gente vê ali as empresas ali de aplicativo, né? Então, antes você pedia um táxi de um jeito, e hoje você tem outras formas para poder pegar e entrar nesse sentido. E tem um detalhe, você pedia táxi da mesma forma há mais de 120 anos. E comida, então? Comida. Que hoje você vai lá, pede pelo aplicativo, agora chega em 15 minutos, meia hora. E aí agora você enxerga, isso facilitou a sua vida ou piorou?
essa tecnologia? Facilita? Facilita, entendeu? Você poder fazer uma chamada de vídeo hoje, facilitou ou piorou a sua vida? Nossa, facilitou e muito. Exatamente. Então, é essa leitura que as pessoas têm que ter quando vai falar de tecnologia, quando vai falar de inteligência artificial, entendeu? E sobre vários e diversos pontos. A gente está falando aqui sobre o disquete, sobre o pendrive, a gente vê o papel tão importante que teve, inclusive, a cloud dentro das empresas, né? Porque, falando ainda no mundo corporativo, nas empresas aqui não necessariamente de TI, tá? Mas no consenso geral, você tinha ali diversos servidores, você tinha que ter uma estrutura, sabe, um pouco mais travada, emparelhada, para poder pegar e ter diversos recursos dentro da própria empresa. Hoje, com a nuvem, como você falou do serviço de música, por exemplo, aí que você comentou, tudo isso está na nuvem. A nuvem, ela trouxe um salto tecnológico de crescimento no mundo corporativo e no mundo como um todo, assim, fora da curva, entendeu? O próprio processamento de inteligência artificial é uma coisa que você consegue ter processamento local, só que o melhor desempenho hoje que se tem é você fazer isso na nuvem. Porque para você ter recursos de processar uma inteligência artificial, exige muito recurso, exige muita energia, que às vezes se todo mundo aqui em casa tivesse um computador, todo mundo aqui no Brasil, por exemplo, tivesse computador para poder pegar e ter inteligência artificial local, na hora que clicasse no botão ia cair energia lá na usina de Itaipu, lá, entendeu? Então, é esse cuidado que a gente tem que ter, tá? A interpretação e a leitura de não entrar na zona de conforto e entender que a tecnologia ela vem para ajudar a gente e não para pegar e prejudicar em nada aqui das nossas vidas aqui. Eu sabia que o bate-papo ia ser maravilhoso, né? Ai, é fantástico. Agora, uma coisa que nós percebemos, e olha que assim, eu não sou da área de vocês, né? Mas a gente conseguiu notar uma diferença muito grande, foi depois da pandemia. Querendo ou não, a pandemia veio, acho que deu um chacoalhão nessa área, né? E as empresas que não tinham tanta tecnologia tiveram que se adaptar correndo para não fechar as portas. Outras, como você comentou, acabaram fechando porque não conseguiram acompanhar o ritmo. E querendo ou não, tem o lance do investimento. A tecnologia, ela tem um investimento também, né? Que é o lance do valor que você tinha comentado também há pouco. Então, como que vocês encaram esse cenário depois da pandemia? O que mudou? Como que vocês veem isso? E como que vocês encaram essa parte também de investimento, de altos investimentos? Porque é uma coisa que a gente ouve falar, mas parece algo muito distante para alguns empreendedores, né? Parece que é algo que talvez a pessoa, não, mas não sei se esse investimento para mim seria interessante. Enfim, como que vocês enxergam esse cenário? A pandemia foi um paradigma, né? Mudou todo o processo de trabalho, né? O pessoal tem o home office, de repente, assim, você tentar fazer um home office antes da pandemia, as empresas falam, não, vou ter que investir, vou ter que comprar, fazer VPN, vou ter que ter link de internet para todo mundo. Isso daí não dá para mim, não dá, é muito caro, não vai funcionar. Só que assim, aí chegou a pandemia, vai ter que fazer, né? Então, todo mundo teve que investir e mudar o conceito, porque senão a empresa parava. Os investimentos foram feitos e a empresa percebeu que ela acabou, em muitos casos, tendo um resultado melhor do trabalho híbrido, né? Da forma com que empresas como a Avenza conseguiram colocar nos seus clientes, né? Fazendo com que a empresa não parasse e o funcionário também teve a parte dele de responsabilidade, que ele foi lá para casa, mas ele continuava trabalhando, ele sabia que ele tinha que trabalhar, né? E então isso foi uma mudança drástica e foi um bem para a tecnologia, porque o advento da nuvem, que já estava começando a borbulhar, explodiu, né? Porque todo mundo não podia ir na sede da empresa, eu transfiro meus dados para a nuvem estava lá e me atendeu, e os meus stakeholders também trabalharam de uma forma
bem tranquila. Porque assim, esse conceito home office já acontecia em algumas multinacionais trouxeram esse conceito, né? Então, eu me recordo quando eu tinha mais ou menos meus 12, 13 anos, tinha alguns colegas meus, assim, um pouco mais velhos, que trabalhavam em multinacionais e já tinham essa tranquilidade de poder, de vez em quando, trabalhar de casa. Principalmente nessa área de tecnologia, né? Principalmente voltada para essa área. Mas ainda assim, já é um conceito de algumas multinacionais. Querendo ou não, aqui no Brasil as coisas demoram um pouco mais para acontecer. A indústria mesmo em si, a revolução, né, da indústria, a indústria 4.0, que acontece lá fora, aqui no Brasil ainda é, sabe, um processo de, né, lento. Exato. Então, demora. Né? As coisas que acontecem lá fora demoram para criar uma raiz aqui no Brasil ainda, né? Porque é um país que ainda está crescendo, está se desenvolvendo. É um país em desenvolvimento, né? Sim, mas a Venza Tecnologia está tentando ser precursora na instalação desses processos e de tecnologias que venham viabilizar esse negócio. Eu costumo dizer, você comentou ali da pandemia, de que eu participava de algumas palestras antes e uma vez eu escutei de um economista dizendo assim, que 40% das empresas, o ano era 2016, 2017, 40% das empresas que não tiver a tecnologia como pauta do seu negócio serão fechadas nos próximos 10 anos. A pandemia acabou encurtando isso. Porque a pandemia, o que você precisava fazer no amanhã, você teve que trazer para o hoje. Então, em cima disso, a forma como acabou lidando, porque hoje você tem ferramentas de meeting, né, de Teams, você acaba tendo ferramentas ali que conseguem pegar e tá conversando ali de forma online. Até na época tinha algumas outras soluções já, mas elas eram um pouco mais primárias, né? Mas o importante é que durante a pandemia e o pós-pandemia, a forma de se fazer negócio hoje é completamente diferente. Porque eu consigo pegar e apresentar uma tecnologia, um recurso para o meu cliente final, ainda sem precisar pegar um avião e ir lá no estado dele e apresentar para ele ali, entendeu? É claro que nada substitui o tete-a-tete, mas é fato de que a forma de se fazer negócio hoje, no pós-pandemia, é muito diferente de como era feito antes. Então, mais uma vez, a tecnologia teve um papel extremamente importante e necessário para que o mundo conseguisse continuar vivendo, sobrevivendo e vivendo nesse momento que foi complicado, mas que depois disso trouxe melhorias como um todo. Muitas empresas, e até a gente está falando aqui do home office, entrou ali para o home office para voltar, é complicado. A Venza Tecnologia segue um conceito de indústria 4.0. Nós temos diversas áreas que trabalha todo mundo em home office. Outros que trabalham híbrido e outros que trabalham presencial quando há necessidade ali por parte do cliente. Então, a gente está aberto a todo esse cenário. Mas as novas tendências de mercado, os profissionais hoje, eles buscam esse tipo de atendimento. E muitas empresas, às vezes, têm medo de partir para esse cenário, porque se exige uma métrica diferente do que você vai fazer com o colaborador, o que você tem como indicadores de KPI, entendeu? Essas coisas, então isso muda bastante. Quando eu vi, assim, principalmente nessa época, trazendo a tecnologia para a área da medicina, porque a área da medicina avança demais, né? Absurdamente também. Mas quando eu vi consulta online, né, a telemedicina, eu falei, gente, agora realmente não tem como voltar atrás, porque se o médico consegue te atender, é claro que não é a mesma coisa, não substitui, mas se ele consegue, às vezes, te atender numa eventual emergência ali, que não seja de forma física necessária, online, então, hoje em dia, qualquer coisa você consegue resolver. É bom para todo mundo. Online, por telefone, vídeo. É impressionante, né? Se até o médico consegue dar um diagnóstico possível, né? Pelo menos ali de momento. A distância
teoricamente, o que a gente não consegue resolver à distância hoje em dia? Uma vez eu fui, você falou da telemedicina, mas uma vez eu fui para uma consulta marcada, peguei 2 horas de trânsito, né, São Paulo. Então eu peguei 2 horas de trânsito, onde faltando 15 minutos para chegar lá, o médico desmarcou, eu indo pro consultório dele, entendeu? E aí, naquele tempo, talvez eu cheguei um pouquinho atrasado, porque aí naquele tempo eu pensei, poxa, se tivesse como pegar e fazer, como é um primeiro atendimento, onde você vai solicitar exame, essas coisas, se você conseguisse fazer isso pela telemedicina, né, por alguma ferramenta ali de reunião ali, ficaria muito mais fácil, seria muito mais prático, porque é bom pro médico e é bom pro paciente também, entendeu? Então, veja que em todos os pontos que você vai trazer aqui, muitos desses, a tecnologia vai estar aqui. Inclusive, esse podcast hoje que a gente está fazendo aqui. A gente está aqui no meio da internet. Imagina se a gente estivesse ainda na internet de escada, ou se de repente a gente não tivesse as câmeras que nós temos hoje, entendeu? Se a gente não tivesse plataformas como essa. Então, a tecnologia, ela está presente e vejo quanto isso colabora no mundo como um todo. Eu até falo que hoje em dia todo mundo acaba sendo jornalista, porque todo mundo tem câmera no celular, todo mundo consegue pegar no flagra. Sim. Antigamente tinha muito disso, né? Da pessoa não tinha a tecnologia que tem hoje, então vendiam fotos para as emissoras, Sim. né? Vendiam imagens, né? Não só de paparazzi, não, tá? Tô falando de casos específicos de incêndio, de acidente, né? Vendiam as fotos. Hoje Sim. não. Hoje todo mundo consegue passa filmando. Você pega uma pessoa que não tem nada a ver com a área divulgando primeiro do que a TV, do que o jornalismo real ali. Entendeu? Então hoje... Às vezes a televisão vem até atrasada. Exato, que era uma coisa que a gente sabe que era, não. Aconteceu alguma coisa, vamos ligar a TV e vamos esperar, porque a TV é o meio de comunicação mais rápido na época, né? Tem coisa que chega no meu WhatsApp que só vai ser colocado na televisão mais tarde, Pois depois. Tá vendo, cara? A tecnologia realmente... E essa agilidade... Qual jornal impresso que você assina hoje? Não mais. Nenhum mais. Eu tenho, assim, meus pêsames, inclusive, aos impressos. Meus professores queridos, né, os meus mentores, tinham essa resistência, porque eles são da época do impresso, do jornalismo, aquela coisa, do café, do cigarro, né? Não tem jeito, né? Mas... aí entra aquela humildade que eu falei que a gente tem que ter, de que tudo aquilo que a gente viveu e passou no passado, não quer dizer que vai servir pra vida toda. Mas eu aprendi a diagramar jornal, tá? Na época da minha faculdade, eu aprendi a diagramar e meu TCC, inclusive, foi uma revista. E isso foi muito legal, porque eu sou dessa geração ainda que, né, teve um pouco de tudo, né? Eu vi a tecnologia acontecendo e foi chegando aos poucos, né? Então, eu ainda sou dessa época. A única coisa que eu acho que eles deveriam ter feito é o lance de se atualizar. Querendo ou não, as empresas, elas precisam se atualizar. A Kodak acabou não se atualizando na época que precisava. Dormiu no ponto. Dormiu no ponto, passou, já era. Né? Eu acho que, assim, teve algumas empresas que tentaram trazer o jornal para uma facilidade maior, porque vamos combinar, né? No dia a dia, o jornal realmente acabou ficando meio inacessível. Não só por conta das informações que já estão um pouco atrasadas diante da internet, diante da TV. Mas até pelo tamanho do jornal, desconfortável. Folha A, folha A1, A2, A3. Complicado, né? A mão suja. Sim. Então, para algumas pessoas, se tornou desconfortável, não era mais interessante. Algumas empresas, algumas, né, gráficas conseguiram diminuir, tentaram trazer novos formatos, novas possibilidades, mas acabou não sendo... É a leitura de necessidade. Acabou não sendo mais tão prático por conta realmente da internet. Né? Não tem jeito. Essas grandes empresas hoje têm portais, não é? E para você conseguir assistir a matéria, para você conseguir ver, você tem que assinar, você tem que... Não tem jeito, né? Então... Não, eles têm que de alguma forma sobreviver. Tem que de alguma forma sobreviver. Então, eles conseguiram... Aos poucos... Eles demoraram para se adaptar. Demoraram um pouquinho. Algumas... Por isso que eu digo que a empresa que sai na frente é aquela que sabe ler o negócio do cliente. Porque essa é uma necessidade de que os consumidores tinham
e que foi atendido ali com novos recursos, não só suprindo aquela necessidade, mas apresentando diversas vantagens. Porque hoje você consegue pegar e estar parado ali, que seja numa sala de espera, e ao invés de ler 72 revistas que fica ali na sua frente, você consegue tudo aqui no rola para cima, rola para baixo, entendeu? Então fica muito mais prático nesse ponto. E né? nós estamos entrando nessa era de você escolher o que você quer consumir. Sim. Literalmente, não é? Tem muito disso também. Então, por exemplo, quando você liga a TV, você fica refém daquilo que a emissora tá passando. Principalmente uma TV aberta, né? Sim. E hoje as pessoas estão um pouco mais, assim, filtrando os conteúdos que estão consumindo de alguma forma. Não tô falando de todos, mas enfim. Hoje tem muito disso. Não quero assistir. Eu vou e assisto o que eu quero. Vou lá no YouTube, vou lá no streaming, vou lá assistir o que eu quero assistir. Dentro daquilo que eu tô interessado, né? Isso é bom. E, ao mesmo tempo, eu acho que entra também, mais uma vez, naquela zona de conforto que eu comentei. Porque quando a gente vai estudar na escola, a gente aprende coisas que a gente, às vezes, não gosta, né? Por exemplo, eu tive matemática, química, física, como todo mundo, e eu não tinha facilidade nessas áreas. Gostava da área de humanas. Eu ainda busco como é que eu utilizo a fórmula de Bhaskara. Até hoje eu também não entendi porque que eu aprendi isso. Já era difícil Mas, com enfim, números. Quando colocou calma. letras... Os engenheiros vão brigar com a gente aqui. Os matemáticos também, mas tô brincando. De qualquer maneira, a gente aprendeu coisas que talvez a gente não use hoje no nosso dia a dia, mas conhecimento. Querendo ou não, conhecimento. Hoje, com essa possibilidade de você escolher o que você quer, vai ficando cada vez mais complicado também, né? Porque aí você vai direcionando tanto aquilo que você quer consumir, que aí você acaba ficando meio leigo em outras coisas que são importantes você também ter acesso. Eu não sei. Sim. É uma faca de dois gumes, eu acho. Eu acho que é assim, ó. Uma vez que você venha aplicar isso, uma determinada solução no mercado para pessoas, para B2C... Eu acho que aí é uma estratégia. E quando você vai para B2B, aí é uma outra estratégia que você tem, tá? Porque com B2C você consegue homologar determinados produtos que, às vezes, dentro de uma empresa, ele é um pouco mais complicado porque ele exige uma estabilidade maior. Muitas das empresas, inclusive, que fabricam essas tecnologias, antes de migrar para o mercado de B2B, eles homologam exaustivamente no mercado determinados produtos, com pessoas físicas mesmo, antes de pegar e partir aqui para empresas. Então, essa é uma leitura de que quem vai modernizar o seu negócio, ele tem que ter antes de pegar e meter a mão ali no processo. Entendeu? Ele tem que entender o seu negócio, ele tem que entender o que tem disponível no mercado e tem que entender se o que tem disponível no mercado é compatível com o seu negócio. Então, é uma leitura que você tem que ter, uma interpretação que você tem que ter em cima disso. A gente até, inclusive, estava falando sobre esses processos de evoluções, que nem hoje em dia, talvez o cenário ideal ou é 100% cloud ou é o cenário híbrido, né? Mas tem clientes que até hoje tem backup em fita. E às vezes o mercado de backup em fita está começando a se diminuir, está começando a dificultar o processo e tal. Então, se você não mudar o seu processo, não entender que, olha, esse tempo aqui já passou, fica complicado, entendeu? Existem outras empresas que a gente conhece, que nem tem um termo aqui de virtualização, por exemplo, né? O processo de virtualização hoje é um processo que permite você utilizar melhor os recursos de TI dentro do seu negócio, você gastando menos e apresentando muito mais, consolidando muito mais. Só que para você migrar para um processo virtualizado, você tem que saber o que você está fazendo e o que você está migrando. A decisão ela não pode vir da noite para o dia. Nada de imediato. A tecnologia ela vem rápido? Vem. Mas nada vem no imediatismo. Você tem que pegar e migrar com cuidado e ter essa leitura correta. E quais são os conselhos que vocês deixariam para quem tem alguma resistência em relação à segurança, por exemplo? Porque, poxa, não, eu sei que eu tenho que trazer tecnologia para minha empresa, eu sei que eu tenho que... esse negócio de cloud aí, eu tenho um pouco de medo. Onde que vai ficar armazenado isso tudo? Meus dados, o que eu faço? Tem pessoas que são meio desconfiadas, né? E como que vocês orientam esses clientes? A verdade, sim, você tem...
alguns casos que você tem legislação específica, que o dado tem que ser mantido na empresa. E a segurança, ela envolve muito dinheiro, muita especialização dos profissionais. E a evolução do sistema de segurança está competindo com a evolução do hacker, né? Quer dizer, existe um outro mercado que está lutando contra esse daqui. Então, enquanto você está buscando melhores proteções, os caras estão buscando melhores formas de penetrar nos seus sistemas. Então, essa é uma dificuldade que a maioria das empresas acaba não enxergando, porque eles acham, infelizmente assim, que investir em segurança é caro, né? É o que ele falou. Sempre olha para o preço e não olha para o valor. A hora que ele sofre um ataque, porque hoje o ataque não vai mais para grandes instituições. A pergunta que fica, você quer usar o seu seguro de vida? Não, né? Então, assim, eu costumo dizer que hoje a forma de ataque e a forma de você ser atacado, ela é muito mais simples e muito mais fácil do que no passado, entendeu? Então, eu costumo dizer, você me pediu aqui uma dica, é que, assim, pelo menos parte do seu budget, pelo menos entre 15%, 20%, no máximo 25%, pelo menos seja destinado à parte de segurança digital ali da sua empresa. Porque a parte de segurança, o SOC, o Cybersecurity que você tem ali, é o que vai ali prover maior segurança no seu negócio e vai pegar ali e mapear os processos de vulnerabilidades que você tem e evitar algum tipo de problema quanto a isso. Porque nós temos vários casos de ransomware, por exemplo, aqui nas empresas, e são big companies que a gente tem no mercado, que às vezes nem se recupera depois de um ataque, entendeu? Nossa. Então isso é muito importante. A Venza Tecnologia, inclusive, já recuperou diversas empresas que sofreram ransomware, que, assim, só não se tornou uma terra arrasada porque nós estávamos lá. E mesmo assim, às vezes, não é possível você recuperar 100% de tudo, porque é um sequestro de dados, entendeu? Como é que funciona um ransomware? Um ransomware, ele não é um vírus comum, tá? Normalmente... Não é um cavalo de Troia. Não é um cavalo de Troia. Mas, assim, ele pega os seus... Assim, a forma simples, tá? Ele pega ali os seus arquivos originais, joga para dentro de uma pasta, criptografa essa pasta, deleta os arquivos originais e faz o sequestro de dados. O problema fica nessa criptografia, entendeu? Então, existem vários tipos de ransomwares. E esses ransomwares, eles entram normalmente por vulnerabilidades que, às vezes... Lembra que a gente falou das áreas dentro da TI? Programação, atendimento, infraestrutura, né? Network, compras e tal lá. Se você não tiver uma área de segurança capaz, com skill avançada de mapear essas vulnerabilidades, um ransomware pode entrar por ali e você começar a ter sérios problemas em cima disso. Então, tem muita gente que começa a correr atrás disso depois de uma dor. Nós tivemos um cliente em 2018 que entrou dentro da Venza Tecnologia aqui porque tinha sido atacado e já estava na fase de perder contratos. E aí fica complicado. Mesmo assim, a gente salvou essa empresa. A gente recuperou 98,5% aí, com uma equipe de engenharia avançada de algumas fabricantes que a gente acabou colocando ali. E aí a gente conseguiu recuperar aqui esse cenário. Mas é um desafio e é uma leitura que quem vai gerir o negócio tem que ter quando a gente se trata de segurança. Nossa, isso é muito sério, né? Porque quando a gente fala de ataques assim, às vezes a gente vê grandes corporações passando por ataques cibernéticos e tudo mais. Gente, é uma coisa que você tem que se preparar. E isso é muito cultural também. A gente volta a falar sobre isso. O brasileiro em si tem uma dificuldade de trabalhar de forma preventiva. É sempre, na grande maioria das vezes, de forma corretiva. Né? E aquele investimento que ele achou que era desnecessário, hoje ele vai gastar muito mais para corrigir aquele problema, vai ter uma
perda ainda de caixa, de dor de cabeça, o estresse, aquela coisa. De imagem no mercado. Exato. E, gente, hoje é sério. Muitas empresas, hoje a gente fala sobre lei de proteção de dados. Tem muita coisa que a gente precisa ter cuidado, ter zelo em relação a colaboradores, em relação a contratos, em relação a tudo, né? Sim. Então, é uma coisa que, sim, se você que é empreendedor tem essa resistência, pelo amor de Deus, entre em contato aqui com a Venza, né? Já faz o seu contato aqui com eles, porque eu tenho certeza que isso é necessário. Não é apenas para uma grande corporação, não. Isso, né? Um pequeno empreendedor que já tem uma empresa, tem um CNPJ, que já dependendo do segmento que você atua, é necessário. Hoje vocês, até para a gente trazer clareza para quem está nos assistindo, hoje vocês oferecem quais produtos e quais serviços no mercado? Assim, quais são os mais procurados de vocês? Os serviços que mais procuram de vocês? Certo. Na área de produtos, hoje nós temos contrato com mais de 180 fabricantes espalhados pelo mundo, tá? A nossa força de atuação é na América Latina, mas o contrato que nós temos aqui são com 180 fabricantes espalhados aqui pelo mundo. Hoje nós entregamos só na área de produto mais de 1.533 categorias de produtos. Então, toda a cadeia tecnológica, desde uma bobina térmica de impressora até um servidor Blade para compor um data center ou um switch avançado para poder pegar e gerenciar ali a infraestrutura de rede, a gente consegue estar entregando hoje. Isso se tratando de produtos, tá? Já em serviço, nós atuamos aqui em toda a América Latina, como já havia dito antes, dispondo mais de 1.500 profissionais de TI. Nós temos 6 pilares de serviços, onde no total são 18 serviços aqui. Então nós temos network comunicação, né, que entra internet e telefonia VoIP. Nós temos cloud computing. Nós temos atendimento, né, management service, onde entra service desk, monitoramento NOC, field service, que é a alocação de profissionais de TI. Nós temos a área de SOC, né, de segurança, onde entra o SOC, ecossistemas de soluções de uma determinada fabricante, gestão de endpoint, de antivírus, né? Além das licenças de antivírus. Nós temos desenvolvimento de software, tá? Onde a gente consegue estar, seja entregando um projeto pronto, seja entregando sob demanda, ou até mesmo alocando profissionais, programadores dentro do seu negócio. E também a jornada para inteligência artificial. Até porque a leitura errada que algumas pessoas acabam tendo quando se trata de inteligência artificial é achar que, primeiro, inteligência artificial que ela raciocina. E não é, gente. Eu tenho o meu sistema aqui hoje, eu vou escolher o ChatGPT ou o Copilot para poder pegar... Não funciona assim, tá? A inteligência artificial, ela não raciocina. Ela apresenta uma probabilidade estatística em cima de dados que você está fornecendo para ela. Então, qual que é a base de uma inteligência artificial? São os dados. Então, a primeira coisa que você tem aqui é seguir com essa jornada, né? Eu estou falando agora aqui da inteligência artificial porque existe um hype em cima disso que, às vezes, as pessoas têm. As empresas são mais cautelosas com isso, mas que, às vezes, quer colocar dentro do seu negócio e não sabe como fazer. O caminho é esse. Aqui na Venza Tecnologia, a gente... Quando vem um cliente com essa necessidade ou querendo, né, esse tipo de solução, a gente explica. Não, peraí, não é assim, vamos lá. A gente vai pegar ali, vamos analisar os seus dados. Existe uma consultoria de Data Analytics que você faz em cima desses dados, onde a gente analisa ali como que está a estruturação dos seus dados ali no seu sistema. Porque às vezes você tem, por exemplo, ali dados de cliente em que você tem um CEP numa coluna do banco de dados e aí tem o mesmo CEP que você tem que colocar de novo numa outra coluna de dados lá. E aí ele acaba não sendo correlacional. Então você tem que analisar essa estrutura de dados. E aí você faz, então, a primeira fase. A segunda fase é a modernização de dados, que é a correção desses dados. Ele pode ser feito pela Venza Tecnologia, porque nós temos um pilar de desenvolvimento de software, mas ele pode ser feito também pelo desenvolvedor do sistema do cliente ali. Então, a gente passa ali, aponta ali quais são os gaps que tem ali nos dados e ele faz a devida correção. Quando ele faz a devida correção, o seu sistema atual, sem nenhum tipo de machine learning, LLM que você tem ali, ele tem que ser o suficiente para te dar insights para tomadas de decisões. Quando o seu sistema
já está te dando insights para que você possa tomar decisões assertivas usando os dados que o próprio sistema está gerando, aí sim o seu sistema está pronto para receber um machine learning, uma ferramenta computacional, uma LLM que você venha implantar aí inteligência artificial, né? Nós temos contrato hoje com as principais provedoras de inteligência artificial no mundo hoje, tá? IBM, NVIDIA, OpenAI, a gente tem diversos contratos aqui com essas empresas, mas até a implantação dele existe ainda uma água que tem que passar por debaixo da ponte para a gente conseguir estar colocando o cliente lá. Entendeu? Então, nesse caso, entra naquele processo que a gente comentou aqui também, né? Que não basta o cliente simplesmente, eu quero. Não é algo que simplesmente um produto, talvez, que ele pegue na prateleira e fala, eu quero esse aqui e acabou. Não é assim. Eu acho que tudo é uma questão de estudo para ver se realmente comporta, se precisa. É aquilo que você falou, né? Nem sempre. Às vezes o cliente procura vocês querendo uma solução, querendo ouvir algo. Mas às vezes não é o sempre que... que eu quero é o que eu preciso. Exato. Então eu acho que isso é fundamental. Essa transparência que vocês têm no mercado é fantástica. E é uma leitura que você tem que fazer também da necessidade daquilo que você está entregando, né? Porque, como eu já disse antes, às vezes nem o cliente sabe o que ele quer também. Ele sente uma dor... eu sinto uma dor nas costas, mas, suas costas são grandes, onde que tá essa dor, entendeu? Então, a gente tem que saber ali, investigar, estudar o cliente para saber de que forma você vai seguir, como que você vai seguir, e às vezes no segmento dele, você tem que se modelar para atender o cliente também, né? Você reserva uma parte da nossa estrutura para poder pegar e estar atendendo aquele negócio ali também, né? Essa parte do ecossistema que você comentou que vocês têm é muito interessante, né? Se você puder exemplificar isso pra gente, até para quem tá nos assistindo, é bem interessante, porque você explicou, deu até um exemplo do que é um ecossistema dentro do nosso dia a dia, como consumidor, né? Normal, final, assim. E o que um empreendedor, contratando a Avenza, vai ter, assim, com essa forma de ecossistema que vocês têm? A diferença do mercado que hoje acaba entregando... muitas empresas de TI acabam entregando uma única solução, um único produto, e acaba tendo essa tag de especialidade... a Avenza Tecnologia, ela entrega esse mesmo produto ou esse mesmo pilar de negócio, que também com especialidade, em conjunto com outras soluções também, né? Então, vamos supor, tá? A Laísa resolveu hoje abrir uma nova empresa e aí agora ela precisa, né, de comunicação, ela precisa de internet, ela precisa de pessoas, né, processos para poder pegar e tá seguindo ali. Então, ali você consegue buscar internet com a gente. Eu quero telefonia. Você pode colocar uma telefonia que funcione pela internet com a gente. Aí você precisa de pessoas para poder operar essa telefonia e aí monitorar aquela internet. Nós temos hoje também. Agora você precisa de segurança, porque agora você tem internet e você pode sofrer um ataque por ela. Então a gente consegue estar fornecendo aqui para você também. Agora eu preciso de um sistema. Então a gente vai lá e entrega para você também. Então, assim, a diferença da Avenza Tecnologia para muitas outras empresas que existem no mercado é que nós vamos entregar isso para você como um processo de soluções integradas, onde você vai ter um ponto único de contato e tendo acesso a todas essas soluções, entendeu? Então, tem cliente que tem 18 soluções com a gente lá, mas ele tem uma única central, onde ele pega e faz, e ele tem visão total do negócio que ele tem conosco ali, entendeu? Agora, a pergunta que não quer calar. Na hora que o cliente precisa falar com vocês, é humanizado o atendimento ou é robô? Não. Porque já que a gente está falando de tecnologia, não é? Como é que funciona esse atendimento também? A tecnologia, como eu disse antes, ela não vem aqui para roubar o trabalho de ninguém, né? Pessoas conversam com pessoas. É assim que a gente trata hoje. As nossas tomadas de decisões são baseadas em dados, muitas vezes geradas por ferramentas e, sim, por inteligência artificial ou por alguma coisa que venha fornecer esses KPIs para a gente aqui. Mas o contato são pessoas com pessoas. Então, a gente, inclusive, quando vai apresentar
melhorar a forma de atendimento, que teve de atendimento, possíveis soluções, até porque nós somos mais proativos e menos reativos. Dentro dos nossos clientes, são pessoas que geram essas oportunidades. Então, a relação e a diferença que a gente tem aqui nesse cenário é esse atendimento junto ao cliente. Que aí a gente já tem a expertise, já se modelou o negócio dele, já entregou um ecossistema de soluções integradas para funcionar junto ao negócio dele, o que acaba ali trazendo o maior conforto e agregando valor também ao seu negócio. Eu acho que isso é fundamental, né? Porque hoje, por mais tecnologia que a gente tenha disponível, realmente o atendimento humanizado não é substituído, né? Assim, que necessidade que às vezes a gente tem mesmo de quando a gente vai conversar com alguém, com alguma empresa, e aí vem aquele atendimento robótico que você não vê a hora, né? De aparecer oportunidade para você falar com o atendente ou digitar o 9 para falar com alguém. Porque, querendo ou não, a gente consegue se explicar melhor, né? Mas é o que você falou, é importante a gente reforçar que a inteligência artificial, por mais que ela esteja avançando, ela não tem uma cognição própria, né? Ela não faz raciocínio, gente. Ela só usa os dados que a gente alimenta, mesmo, simples assim. Então, o objeto do negócio são os dados. Quando você tem um problema um pouco diferente, você não consegue resolver com esse atendimento robótico, né? Porque ele se perde e volta àquela mesma pergunta anterior, porque ele não consegue sair dali. E a gente fica pouco estressado, né? Imagina! Eu não vou nem citar nomes, mas eu sou consumidor também de outras empresas de tecnologia, em que até hoje eu sofro também quando eu ligo para lá e quem está me atendendo é uma inteligência artificial. Entendeu? E aí você tenta sair daquele menu e não consegue, aí tem que desligar e ligar de novo. Fulana. Hoje eu vim te ajudar. Aí eu, não, querida, eu não quero falar com você. Se você quer suporte, fale suporte. Aí você fala suporte. Aí ela fala o quê? Não entendi. Desculpe, não entendi. Fica... Boleto. Oi? Não entendi. Ai, meu Deus do céu. Não, sério, tira qualquer um do sério, né? É muito tira complicado. Qualquer um do sério. Você tá super de boa. Aí na hora que vem aquela voz de robô, você fala... Não. Assim, é por isso que a gente fala que nada deve ser uma troca tão radical assim, tão imediato, né? É isso que eu sempre falo para outras empresas de tecnologia também, tá? Tem muitas empresas, assim, que às vezes seriam nossos concorrentes, que, na verdade, se utiliza a estrutura da venda da tecnologia para entregar soluções diretamente no mercado. E a conversa que, às vezes, a gente tem é justamente nesse sentido. Gente, toma cuidado, que às vezes com hype de mercado aqui, não sai trocando. Eu vou trocar todo mundo aqui na minha empresa e vou colocar agora só inteligência artificial. Não funciona assim. O cenário ideal que você tem é que você pode ter inteligência artificial no seu atendimento, desde que você tenha um processo híbrido. Dê uma opção, um menu ali, que você consiga falar com o atendente. Porque, às vezes, assim, o ser humano, até se acostumar com a inteligência artificial, também vai demorar um pouco. Só que nada substitui também o atendimento que você vinha ter com o ser humano, entendeu? Então, é esse processo que as empresas têm que ter a leitura em cima disso. Cuidado quando vai trocar tudo de uma ponta para outra, assim, porque o cliente sente, o mercado sente, o seu produto sente, e aí você começa a ter problemas em cima disso, entendeu? Gente, aos pouquinhos, né? Aos pouquinhos a gente vai trazendo a tecnologia, a gente vai avançando e as coisas vão se aperfeiçoando, né? E para o futuro, assim, o que vocês almejam para os próximos anos, já que a gente está falando de tecnologia, de avanço tecnológico, enfim, quais são os planos e as expectativas da Avenza Tecnologia? Bom, nós temos aqui o planejamento de ampliar cada vez mais e consolidar a nossa marca no mercado brasileiro, da América Latina e também para outros países, né? E o nosso objetivo é de que no futuro não tão distante, a Avenza Tecnologia seja a base de qualquer negócio, de qualquer empresa que queira evoluir a sua companhia ali com tecnologia. Então, o nosso objetivo ali é que o nosso ecossistema seja a base de qualquer negócio que queira crescer no mundo à frente. E você, Cleo, o que você imagina para os próximos anos aí, em parceria com o Diogo? A ideia é a gente realmente poder expandir
mais ainda aqui na América Latina, né? E um futuro não muito distante, a gente pensa em atravessar o oceano e começar a atuar na Europa. Então, sonhos ambiciosos que nós temos e estamos fazendo alicerce para isso. Com certeza. Gente, tem alguma coisa que vocês gostariam de compartilhar sobre a Avenza que a gente não abordou, que vocês gostariam de ressaltar, de enfatizar? Bom, a Avenza Tecnologia, apesar dela ter um DNA muito forte com grandes empresas e multinacionais, nós temos recursos também para poder atender PMEs, né? Empresas de pequeno porte, empresas de médio porte. E aí nós temos especialistas para poder pegar e lidar com todas essas áreas do que o cliente ali precisa, com diversos tipos de necessidade, com aquilo que o cliente, de fato, busca no mercado como valor agregado. E aí eu quero enfatizar aqui novamente a diferença ali do que é preço, do que é valor, mas principalmente do que é o valor agregado. Porque a Avenza Tecnologia consegue entregar um serviço de cloud como outras empresas de cloud conseguem entregar. A diferença é que nós conseguimos somar esse esforço de atendimento com outros pilares de serviços que normalmente o mercado não tem. Então, nós temos que, dentro da Avenza, qualquer páreo que a Avenza venha participar, eu não conheço as outras empresas, mas eu posso garantir que a Avenza Tecnologia é o melhor negócio que o cliente pode ter dentro do seu negócio. Fantástico. Eu acho, assim... Oi? Você tem uma pergunta, Luquinhas? Diga. Uma só. Manda. Aproveitar os nossos especialistas experientes na área. A gente sabe que a tecnologia tem evoluções em patamares, né? O desenvolvimento tecnológico. Acho que a que a gente vivenciou foi a chegada da internet. A internet teve um avanço muito grande de tecnologia, depois se estabilizou. O segundo foi o smartphone, o telefone está na nossa mão aqui, estabilizou. Agora, a de agora é a inteligência artificial. O que vocês acham que vem daqui a pouco? Depois da inteligência artificial, eu acho que vai ter... Já sei! Que vai dominar o mundo! Vai ter um filme de ficção Todo mundo absurda. espera mais Skynet da vida, né? Todo mundo lembra de mais Skynet, não. Mas assim, muita gente acha que em algum momento da vida as máquinas vão se voltar contra o ser humano e tal, mas isso é... Não, tô brincando. É só ficção científica. Eu não quis influenciar a resposta, não, tá? Eu acabei falando, vai dominar o mundo. Acho que a inteligência artificial ainda está na escalada. Tá. Então... É muito tempo ainda, gente. Tem muito tempo pela frente e aí vai ser difícil a gente prever o que vem pela frente, mas eu acho que o tempo vai demorar um pouquinho mais agora, porque é muita interação, você tem muita intervenção com as pessoas, né? Então isso está muito insípido ainda, principalmente no mundo corporativo, tirando os chats da vida, aí, os atendimentos, aonde usar a inteligência artificial? Para que ela vai servir na minha empresa? Qual problema eu quero resolver? Né? Porque não é simples assim eu falar, vou programar a máquina para atender determinado produto. Eu preciso saber o que ele vai... Porque, como o Diogo falou, a gente tem que investir. Uhum. Né? Sim. E o investimento não é pouco. E eu preciso saber se isso daí vai dar um ROI para mim. Qual vai ser meu retorno de investimento? Querendo ou não, a tecnologia eu acho que é um negócio tão doido, assim, porque a gente, durante tanto tempo, teve aquela frase que a gente sempre falava, sempre ouvia, porque foguete não dá ré, e de repente... Hoje ele dá ré. E de repente... Deu ré. Você entende? Então, assim, são coisas que às vezes acontecem. Enquanto a gente tá aqui conversando, tem muita gente estudando pesado sobre alguma coisa. Uhum. Então, eu acredito muito que, assim, depois da inteligência artificial, eu nem faço ideia, talvez, do que possa vir. Né? Mas pode acontecer qualquer coisa, porque é impressionante. É muita coisa que, de repente, a gente tá acostumado de um jeito e aí, do nada... Muda tudo, né? Muda o estilo de vida, muda tudo. Fica difícil de prever, mas em cima até do que o Lucas pegou e questionou, eu vejo que a área da medicina, há longos anos, vai ter uma contribuição muito forte em cima disso e algo que pouca gente se fala, mas impressões 3D é uma realidade que tem acontecido lá fora
que também é muito importante também do que a gente vê aqui. Existem já algumas cirurgias, operações que foram feitas lá fora de coração fabricado, ou paredes do coração fabricado em impressoras 3D. Um lado da cabeça feito por impressoras 3D, próteses que são feitas hoje com impressoras 3D. Então eu vejo que assim, é difícil prever o futuro, mas eu vejo que a medicina em si haverá um salto tão grande com a tecnologia no futuro que vai ser difícil de segurar. Existe alguns boatos, aí são boatos, tá? Que tem lá em Silicon Valley, no Vale do Silício lá, de que eles têm uma previsão de que o ser humano ali ele vai viver no mínimo 120 anos com a reimpressão de órgãos que pode ser feito através de impressoras 3D. Então, fígado, rins, né? E toda a complexidade do que ele tem ali, existe ali uma possibilidade de pegar e ter esse ponto. Isso é um desenho, é um redesenho que existe e uma possibilidade que existe no mercado lá fora. Próximo podcast eu vou trazer aqui o Homem de Ferro, vou trazer também o Ciborgue pra gente ter uma ideia, conversar um pouquinho. Pra gente entender um pouquinho mais sobre como a tecnologia pode avançar, porque, meu Deus do céu, os caras... E na ficção a gente tem uns acessos, assim, na imaginação fantásticos, mas quando a gente fecha o olho e acorda no dia seguinte, de repente surgiu alguém com essa tecnologia, né? Então, é um negócio muito doido. Esses dias, inclusive, você falou da medicina. Na indústria cinematográfica, muita coisa mudou. Né? É absurdo. Esses dias eu vi um vídeo do cara correndo, e aí na hora que eu vi, ele tava numa esteira, né, com croma. E aí, assim, não tem mais nem a estrutura. Você não precisa mais ter toda aquela estrutura de antigamente pra fazer um filme, uma puta produção. Não. A tecnologia, né? Aquelas pessoas correndo com um helicóptero atrás, em que a pessoa que tá assistindo via a grama se espalhando assim, porque tinha um helicóptero. Hoje você tem um drone fazendo essa filmagem. Né? Antigamente, a gente voltando no jornalismo, vai filmar a orla de Copacabana no Réveillon. Era no quê? No helicóptero? E o cara lá. Estamos aqui, isso aqui. Hoje é drone. E aí você vai pedir uma pizza hoje aqui. Hoje é um motoboy que entrega uma pizza aqui pra gente. Mas lá nos Estados Unidos, a Amazon entrega produtos com drone também. Então, assim, para você ver como as coisas vão evoluindo com o tempo, vão performando aí. Não é assustador, tá? Não é assustador. É pelo contrário, até eu fico curioso, feliz. Né? É curioso. É curioso. Né? Eu acho que é instigante. A palavra certa, eu acho que a tecnologia, ela traz essa, sabe, esse quero mais, mas ao mesmo tempo também eu acho que é aquele contraponto que a gente falou, né? Da gente amar a tecnologia, trazer a tecnologia para o nosso dia a dia, mas também não se acomodar e não deixar com que a gente fique para trás no conhecimento, você não pode se né? entregar, né? E buscar informação, sempre estudar. É complicado hoje você ir num restaurante com várias pessoas queridas que você tem ali. Tem ali de 8 pessoas, 6 estão mexendo no celular, não conversando, por exemplo. Esse negócio do cardápio, do QR Code, até hoje... Olha! Até hoje! Eu juro que assim, eu não gosto, não. Uma vez eu saí bravo de um restaurante. Nossa, eu tenho um ranço disso ainda, uma resistência que eu tenho. Eu falo que eu sou meio resistente ainda. Eu tenho uma operadora no celular, e aí a gente senta ali na mesa, não tinha nenhum cardápio, eles não forneciam Wi-Fi, e ali na localidade o sinal de operadora era horrível. Eu não conseguia sair da sobremesa pra ver os aperitivos. Eu levantei e saí e fui embora. Então, perde cliente, tá vendo? Por isso que eu digo, não migrem de forma radical sem ter uma contingência. Até porque a gente não falou sobre isso, mas uma segunda opção, uma segunda alternativa, um backup que você tem, a gente costuma falar, para quem é de TI e estiver escutando a gente, vai saber. Backup é vida. Quem tem 2, tem 1. Quem tem 1, tem nenhum. Naquela ocasião, eu fui embora porque não tinha um cardápio que eu pudesse acessar ali, que eu pudesse pegar ali e ver o que tinha ali pra gente degustar, entendeu? E aí aquele restaurante havia migrado completamente ali o seu modelo ali no digital. Não é errado você ter digital.
A questão só é que ela não preveu, o erro de cálculo do negócio dela é de que ali as operadoras de celular não funcionam muito bem. Então, assim, meu, se você sabe que não funciona bem, disponibilize então o Wi-Fi para o cliente. Ó, lê o QR Code para conectar no Wi-Fi, para ler o nosso QR Code. Ou senão o cliente não quer sair com o celular dele. Vai lá e vai embora porque não tem cardápio. Não, e outra, né? Às vezes é apenas um cliente como eu que não gosta de usar o QR Code, que não quer o cardápio online, quer pegar o cardápio. Eu sei que a pandemia mudou um pouco isso por conta do vírus, aquela coisa e tudo mais. Sabemos disso, né? Teve que ter essa mudança por conta desse cuidado com a saúde e tudo mais. Só que... hoje, a gente já pode, de novo, voltar a ter os cardápios físicos. E eu acho que é uma experiência que você precisa ter, possivelmente, ali para entregar para o cliente, caso ele queira. Sim. Né? Porque a gente está falando de clientes de diversos gostos diferentes. Sim. Né? E aí, então, para empresas, a lição que fica é que as tecnologias, elas não podem ser implantadas à torta à direita. Elas têm que ser implantadas por especialistas. E por isso que existe a Venza Tecnologia, para poder implantar essas soluções de forma redonda, de forma correta, fazendo essas leituras e evitando esses gargalos. Pronto. Fechamos com chave de ouro, né, Lucas? É sobre isso. Diogo, Cleo, muito obrigada pela atenção de vocês, pelo tempo que vocês dedicaram também a ter vindo aqui no estúdio, conversar com a gente, explicar como funciona a Venza, os produtos que vocês oferecem, os serviços, a qualidade de atendimento. Parabéns mesmo, tá? Assim, muito esclarecedor, muito didático. Espero que vocês que estejam nos acompanhando, né, possíveis clientes, empreendedores que têm essa necessidade de tecnologia, entrem em contato com a Venza. Foi aparecendo aqui ao longo do nosso bate-papo os contatos aí de vocês, site, redes sociais, enfim. E sucesso, tá? Sucesso sempre. Obrigado. Que Deus continue abençoando e voltem, né? Logo mais, não vai demorar muito, né? Com essa tecnologia Vou esperar toda. o convite. Voltem para trazer novos projetos, para falar sobre novas tecnologias também, tá bom? Perfeito. Eu que agradeço Obrigado. a oportunidade. Obrigado para você que nos assistiu em casa. E é isso aí. Precisando de crescimento e evolução com tecnologia, contem com a Venza Tecnologia. Agora, só pra gente encerrar mesmo, fiquem à vontade para vocês fazerem os agradecimentos de vocês também, para os clientes, né, para o público de vocês, enfim, aqui nessa câmera, a começar pelo Cleo. Fique à vontade, Cleo. A gente gostaria de agradecer, eu principalmente, a oportunidade dada pelo mundo empresarial de estar aqui podendo mostrar o que a Venza faz para os nossos clientes e agradecer aos nossos clientes pela confiança que depositam nos nossos serviços. Muito obrigado. Ai, que coisa bonita, né, gente? Esse momento é muito especial. Eu considero um dos momentos mais especiais do nosso podcast, né, Luquinha? Com certeza. Agora é a vez do Diogo. Bom, pessoal, eu quero agradecer a todo mundo que faz parte do dia a dia da Venza Tecnologia, desde os clientes aos colaboradores. Agradeço também a oportunidade dada aqui pelo mundo empresarial, que nos forneceu aqui a possibilidade de expor e explicar e mostrar um pouquinho do que é a Venza Tecnologia e como ela pode evoluir o seu negócio, respeitando os seus limites, respeitando ali a sua vertical de negócio e fazendo a diferença para que você venha crescer aí de forma consistente e com responsabilidade. Show de bola! Gente, muito obrigada mais uma vez, tá? Sucesso pra vocês. E a você que nos acompanhou nesse episódio, muitíssimo obrigada pela sua presença. Compartilha, curte. Tá, não, se você caiu aqui de paraquedas e não sabe do que a gente tá falando, volta, assiste, que a gente falou de tecnologia, a gente falou de TI, de muito avanço tecnológico, tá muito legal. Então, vale a pena você conferir na íntegra, tá? E, obviamente, a gente tem um encontro marcado aqui no nosso canal do YouTube, sempre às 8h08 da noite. Então, a gente se encontra no próximo episódio. Até mais. Tchau.